Hoje, no Salmo de número 10, nós vamos dar continuidade a esse estudo. Algumas coisas nós precisamos saber sobre esse Salmo de número 10. A primeira coisa que nós precisamos saber é que ele é uma continuidade do Salmo de número 9. Nós falamos na aula de ontem que o Salmo 9 ele é composto de um acróstico. O Salmo de número 10 vai ser uma continuidade desse acróstico. O que é o acróstico? Eu não sei. Acróstico é quando aquele exercício que as crianças fazem de pegar o nome de uma pessoa e em cada letra a pessoa fazer uma descrição de um atributo dessa pessoa que foi escolhido o nome. Isso pode ser feito com o nome de Jesus, o nome da mãe, do pai. Isso é um acróstico. O acróstico presente no Salmo 9 e o Salmo 10 é um acróstico que mostra o alfabeto da língua hebraica. Então, desde a língua da letra A até a última letra, o autor, no caso Davi, está fazendo descrições sobre a grandeza de Deus e um atributo claro sobre a importância de você conhecer esses atributos e como você pode viver a sua vida para que esse atributo de Deus seja praticado na vida atual. Então, o Salmo de número 10 você não pode ler desassociado do Salmo 9. Então, é uma continuação. E ele começa dizendo o seguinte: Por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. É uma característica de Davi ele começar geralmente os salmos com louvores e reconhecimento de que Deus tem o controle sobre a sua vida, mas não é isso que acontece no Salmo de número 10. E o objetivo e o propósito disso é óbvio, porque é uma continuação. Ele está na metade do Salmo. Então, a parte introdutória, onde ele faz a saudação inicial, louvando a Deus, já está presente no Salmo de número 9. Agora, por que os autores separaram um salmo do outro? Sinceramente, eu não sei. Pode ser que seja por uma questão didática na hora de prestar cultos e adorações na comunidade judaica, porque os salmos eles eram cantados ao longo de todo o ano dentro do grupo religioso que ali estava. E o que nós encontramos nesses dois salmos, nesses dois versos que nós lemos, o verso 1 e o verso 2, é Davi fazendo Deus ou convidando Deus para olhar para as pessoas que estavam à sua volta, para as pessoas que estavam do seu lado. E ele percebe que essas pessoas estavam vindo lhe atacar, armando ciladas para pegar a sua vida. Perceba que o que Davi está falando a princípio, parece uma reclamação para com Deus. Como se estivesse Deus dizendo: Deus, onde é que o Senhor está nessa aflição? Onde é que o Senhor está quando os meus inimigos levantam armadilha contra mim? Mas não é de fato uma reclamação, é uma constatação. É uma constatação de que na sua vida cotidiana parece que Deus está ausente. Parece que Deus não está presente quando estes inimigos aparecem diante da sua vida. Algo que eu percebo neste salmo é que Deus permite que nós, em algum momento da nossa caminhada cristã, venhamos a reclamar. Dizer: Senhor, resolva esse problema porque eu já não estou aguentando mais. E o fato disso acontecer é um convite para nós olharmos para dentro de nós mesmos e fazermos uma introspecção, analisarmos como está o nosso coração diante da presença de Deus. Então ele diz: Por que está longe, Senhor? Por que escondes no tempo da angústia? Então é como se fosse um lamento, só que não um lamento emocional, é um lamento racional, é um lamento onde ele está com clareza, vendo que sozinho ele não vai conseguir avançar. Então o problema
de Davi aqui, neste salmo, não é necessariamente uma ausência de Deus. Não é que ele entendesse que Deus não existe. É que ele pensa o seguinte: agora que eu estou precisando deste Deus, parece que Deus está fora, parece que Deus está ausente. Isso é bem interessante porque o que nós encontramos nesses salmos é uma continuação ou uma reverberação daquilo que eu e você também encontra na nossa vida cotidiana. Nós por várias vezes pensamos que Deus nos abandonou, que Deus não está conosco ou que Deus não está do nosso lado. Mas isso não é verdade quando nós olhamos para esses salmos. Da mesma forma que Deus se levantava e se fazia presente na vida de Davi, Deus também pode e está se fazendo presente em nossa vida nos dias atuais. Então esse salmo ele vai começar como se fosse uma tensão entre a fé e a experiência, que é o ponto de partida de uma teologia madura do sofrimento. Teologia madura do sofrimento é exatamente isso, você entender que o sofrimento faz parte também da sua vida. O sofrimento não é a ausência de Deus e o sofrimento não é porque existe um pecado ou algo nesse sentido. Eu sei que é muito difícil as pessoas entenderem isso, de que o sofrimento faz parte da vida cristã, principalmente em razão dessa teologia da prosperidade, em que diz que você precisa ser bom em tudo e ter sucesso em tudo, que acabou entrando no nosso inconsciente de uma maneira quase que colada dentro do nosso ser, só que isso não é bíblico. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos homens de Deus e servos de Deus também passando por problemas, dificuldades, adversidades e assim sucessivamente. Verso 3 do Salmo de número 10. Porque o ímpio gloria-se do desespero da sua alma, bendiz o avarento e blasfema do Senhor, por causa do seu orgulho. O ímpio não investiga, todas as suas cogitações são: não há Deus. Olha só então o que ele está dizendo nesse salmo. Este ímpio, no caso seu inimigo, é aquele mesmo que nos versos anteriores tinham aberto ou feito ciladas para a sua vida. Este ímpio, ele começa a orgulhar-se no seu coração, blasfemando do Senhor. Olha aonde chega a audácia dessas pessoas que agem contra Deus. Não basta apenas elas se levantarem contra nós, não basta apenas ela tentar acabar com a nossa vida, mas elas, com uma audácia maior, com um senso de justiça maior, elas atribuem a sua amargura também para com Deus, olhando e dizendo: não há Deus e este Deus não existe e eu vou conseguir vencer. É como se os nossos inimigos olhassem para nós e pensassem: você está sozinho, não tem ninguém que está com você. Aí quando você clama por Deus, não, pode clamar à vontade, porque esse Deus não vai te socorrer neste momento. Quando você começa a dar ouvidos para essas pessoas e acreditar nessas palavras, o seu coração se entristece e a sua vida parece que não vai dar certo, porque você começa a acreditar nas palavras dessas pessoas que são suas inimigas. Mas quando você olha para a sua realidade, para as suas experiências com Deus, como está descrito no Salmo de número 9, você começa a entender: a razão não está na boca do ímpio, a razão está da boca de Deus, nas mãos de Deus. E Deus me deu já, ao longo de toda a história, inúmeras experiências mostrando para mim que Ele tem a palavra verdadeira. Verso 5. Os seus caminhos são sempre atormentadores. Os teus juízos estão longe dele, em grande altura, trata com desprezo os seus adversários. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. Essa é a intenção de uma pessoa ímpia. Ela pensa o seguinte: o problema que o outro está passando, eu não vou passar. Esse negócio de ter doença crônica,
Isso aí é para pessoas que tiveram azar na vida. Isso aí é para o meu vizinho. Perder alguém da família? Não, isso jamais. São coisas que vão acontecendo apenas com as outras pessoas. Pode parecer bobagem, mas muitas pessoas imaginam que são protagonistas no mundo, aonde elas não irão passar por esses momentos de angústias e de dores, de sofrimento. Nós temos uma palavra triste para dar aqui. O sofrimento vem tanto para o justo, mas também para o injusto. A diferença é que o justo tem aonde se encontrar, que é Deus. Ele pode se refugiar em Jesus Cristo. O ímpio não tem ninguém para se refugiar. O ímpio, ele confia apenas no seu dinheiro, ele confia apenas na sua força, ele confia apenas na sua própria capacidade, e é o texto disso aqui: jamais serei abalado. Não, esse negócio de ser abalado não é para mim. Verso 7. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua a malícia e maldade. Nós, enquanto cristãos, nós devemos tomar cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Por quê? O texto que nós acabamos de ler fala exatamente das imprecações que estão na boca das pessoas que são ímpias. O que são imprecações? São maledicências, palavras que não geram inspirações, palavras que não fazem as pessoas voltar-se a Deus. Essas coisas são imprecações que estão na boca dos ímpios. A palavra do Senhor diz constantemente que não pode sair água doce e água salgada de dentro da boca de uma pessoa, dentro de uma fonte. Então, se da sua boca saem maldições, é porque existem maldições no seu coração. Mas se da sua boca saem palavras de bênção e de inspiração, é sinal de que você tem boas palavras dentro da sua alma. Portanto, tome muito cuidado quando essas palavras de imprecações, enganos e astúcias vierem à sua cabeça. Peça para que o Espírito Santo te lave e para que o Senhor mude o seu interior de uma maneira bem mais profunda. Verso 8 do Salmo de número 10. Põe-se nos cerrados das aldeias, nos lugares ocultos. Mata o inocente, os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Quando uma pessoa lê o verso 8, se ela não está atenta ao contexto, ela pode pensar: de quem que ele está falando? Será que ele está falando de Deus, que mata o pobre? Não, ele está falando a respeito do ímpio, que foi referido nos versos anteriores. Este ímpio, ele mata o pobre. Por que o texto faz questão de mencionar o pobre? Porque o pobre é aquele que está mais indefeso para a posição dos poderosos. Aí você pensa o seguinte: não, bom, mas ele é pobre, o que ele vai... o que se pode tirar mais dele? Pode-se tirar o tempo, pode-se tirar a dignidade, pode-se tirar a capacidade dessa pessoa alcançar, a continuar vencendo. É por isso que a Bíblia denuncia por várias e várias vezes os ricos que ficaram ricos com a miséria de uma grande população. Esse tipo de denúncia sempre é apresentado na Bíblia Sagrada e a gente tem que olhar isso com mais clareza, que enquanto o rico olha para o pobre pensando: eu vou tirar vantagem dele, vou tirar vantagem da sua família, vou tirar vantagem da sua fraqueza, Deus olha de uma maneira diferente para esse pobre dizendo: eu estou contigo por onde quer que andares, e as terras que pisares, eu vos serei por herança. E quem for injusto com você, eu serei injusto com, ou farei justiça contra essa pessoa. Não é nenhum tipo de política que nós estamos vendo acontecer aqui na Bíblia, não é nenhum tipo de preferência política de Deus para determinados departamentos ou ideologias políticas, mas é uma visão clara de como Deus vê a nossa vida enquanto seres humanos, enquanto pessoas. Muito cuidado então, você que está me assistindo,
para que você não faça essa mesma atitude que os poderosos fazem para com os ricos, os poderosos fazem para com os pobres, de tentar tirar vantagem a qualquer custo. Muito cuidado quando você vê uma pessoa que está fazendo um trabalho para você, você combina um preço com ela e na hora de pagar você vai e paga um valor menor. A pessoa combinou de cortar a sua grama por R$ 120, aí na hora de pagar você chega, sem paga, né? Sem paga, toma aqui cenzão. Irmãos, isso é de uma crueldade muito grande, sabe por quê? Porque R$ 20 talvez para você não faz diferença. Mas é como se você estivesse tirando 20%, né? Meu irmão que me perdoa que é professor de matemática, mas 15 a 20% do valor total daquela pessoa que ali ia receber por aquele serviço. Quando você faz isso, você está agindo de forma como a Bíblia rejeita. Não adianta suas orações e leituras bíblicas se esse comportamento é comum na sua vida. Quando você olha para o fraco e explora até o último centavo. Quando você chama alguém para trabalhar na sua casa e aí você fica negociando reais. A pessoa te dá um valor e você fica ali tentando tirar. É de um absurdo muito grande, por quê? Porque na loja Granfina que você vai comprar os seus vestidos, você não pechincha isso. O vestido custa R$ 350 e você vai lá e paga. Às vezes você entra no cartão de crédito para pagar aquilo e você sabe que não vale tudo aquilo, mas porque você não tem condições de negociar com alguém que é mais poderoso que você ou que tem mais dinheiro que você. E eu não estou falando isso apenas de maneira aleatória, isso tem explicações psicológicas. A maioria das pessoas, elas se sobrepõem sobre as pessoas que têm algum tipo de fraqueza. E agir dessa forma é muito ruim. É por isso que a Bíblia fala que Deus está sempre do lado do órfão, da viúva e dos idosos, das pessoas doentes. Por que Deus está do lado dessas pessoas? Porque geralmente essas pessoas não têm condições para se defender. Um órfão que é explorado, seja sexualmente ou financeiramente, uma viúva quando ela é expulsa da sua casa porque não tem filhos para lhe defender, ela então é obrigada a ir para a rua e aí tem uma possessão indevida para aquela casa porque não tem mais um marido ou filhos para lhe defender. Isso é como o mundo funciona. Só que o evangelho não funciona de acordo com a lógica deste mundo. Muito cuidado então com as suas ações. Ser cristão é todos os dias nós nos policiarmos nessas atitudes que temos cotidianamente. Quer estar do lado de Deus? Quer estar do lado da mensagem daqueles que herdarão o reino de Deus? Promova a justiça. Seja agente de justiça e faça com que a vontade do Senhor seja estabelecida neste mundo. Não tire do pobre a única coisa que ele tem, que é a sua dignidade. Deus estará contra essas pessoas no dia do julgamento. São essas pessoas que Deus vai dizer: afaste-te de mim, porque não vos conheço. Essas pessoas, como diz o verso de número 9, elas armam ciladas e esconderijos, como o leão no seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre. Rouba-o colhendo na sua rede. Vocês podem perceber que os países mais desiguais do mundo são os países mais ricos. O Brasil, por exemplo, é um país que tem riquezas enormes, ouros, riquezas naturais, e é um dos países com maior desigualdade, porque muitos estão pobres, enquanto poucos estão ricos e sugando toda o poder e a riqueza do país. Verso de número 10. Encolhem-se, abaixe-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Esse salmo de número 10, lembrando e voltando àquilo que nós estávamos falando no começo dessa live, é dessa forma que Davi tem a sua compreensão de Deus. Deus é aquele que ajuda o pobre em sua miséria. Diz em seu coração: Deus esqueceu, cobriu-se o rosto e nunca verá isso.
Quem disse isso no verso de número 11? O pecador, aquela pessoa que era injusta. Ela pensa, isso aqui que eu fiz, essa maldade que fiz, essa atrocidade que eu fiz, ninguém jamais vai descobri-la. No entanto, quando você compreender que o tempo não pode apagar as nossas ações, você vai refletir novamente sobre aquilo que te levou a fazer determinadas atitudes. Então não pense, eu fiz uma maldade, mas ela ficou muito tempo no passado. Se você não pediu perdão a Deus, se você não se libertou desse pecado, esse pecado de 5, 10, 20 anos atrás pode ser usado contra você no dia do juízo final. Pode servir para a sua condenação. É por isso que quando nós pregamos o Evangelho, nós falamos sempre do perdão. O perdão do passado, o perdão do presente e o perdão também daquelas ações que teremos no futuro. Deus é um Deus que perdoa, mas para isso é necessário que haja arrependimento. Lembra da história de Zaqueu? Zaqueu, ele sobe numa figueira para ver Jesus. Jesus vem e entra na sua casa e naquele momento ele sente um remorso muito grande, um desejo de ser perdoado por todos os seus pecados. Ele então, quando vai confessar isso para Jesus, ele lembra do seu passado, dizendo assim, Senhor, se eu fraudulei alguém, se eu fraudei alguém, se eu roubei alguém, se eu fiz maldade com alguém, que eu esteja disposto a devolver 4 vezes mais. Porque eu não quero que esse passado seja um ponto de condenação para a minha vida. Eu quero viver uma nova vida a ponto de que eu não tenha mais peso na consciência. A ponto de que o espelho não mostre mais para mim que eu sou uma pessoa ruim. Olhar para o passado, tendo a compreensão de que Jesus pode apagar esse passado com o seu sangue, é maravilhoso. Porque nós podemos ser novas criaturas, como Jesus prometeu para Nicodemos. É necessário nascer de novo, para que os seus pecados do passado sejam apagados, perdoados, e que você possa viver uma nova vida de intimidade para com Deus. Minha oração, neste momento, é para que você que está me assistindo deste outro lado da live, você possa entender que Deus quer entrar na sua vida. Mas não entrar apenas na sua vida do presente, não, Deus quer entrar também no seu passado, na sua memória. E aquela memória ruim, de dor, de choro, Deus transformar para fazer uma memória de bênção e uma memória de vitória. Como é libertador quando nós olhamos para o passado e o passado não tem mais o poder contra nossa vida. Não tem mais um poder de nos deixar tristes, não tem mais o poder de nos deixar aprisionados, não tem mais o poder de controlar quem nós somos. Verso de número 12. Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueças dos necessitados. Porque blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração que tu não inquirirás? Novamente, no que nós encontramos aqui é essa constatação e essa forma de haver uma repetição constante das palavras do autor, isso se dá pelo caráter poético. É muito interessante que o autor, quando escreveu esse salmo, ele escreveu como pensando numa poesia, numa música, que isso seria lido de uma maneira mais poética. Talvez para o nosso português as palavras até não rimem tanto e não façam tanto sentido, mas na língua hebraica do qual ela foi escrita, ela faz muito sentido e tem uma certa rima e uma certa métrica em cada um desses versos. Nesse texto, Deus é chamado em favor dos humildes, mas não por vingança pessoal. É como se o autor estivesse dizendo que Deus era um líder de um exército
militar. Deus era o líder de um grupo militar e que Deus iria fazer justiça para com os civis. Mas para que as pessoas que eram ímpias, ou seja, que não estavam agindo de uma maneira correta, este Deus, que é o Senhor dos Exércitos, agiria contra essas pessoas, lhe prendendo e lhe dando o devido castigo. Verso de número 14. Tu vistes porque atenta para o trabalho, o enfado, para o tomares sobre as tuas mãos. A ti o pobre se encomenda. Tu és o auxílio do órfão. É isso que nós havíamos dito anteriormente, que na visão do judeu, Deus está do lado daquelas pessoas que não têm condições de se defender. Nesse caso, o órfão que não tem condições de se defender, Deus entra em seu auxílio para lhe defender. Verso de número 15. Quebra o braço do ímpio e malvado, busca a sua impiedade, até nada mais achares dela. Essa palavra de quebrar o braço do ímpio e malvado é de uma forma metafórica, mas nem tanto. Por quê? Porque às vezes é necessário, no caso, que alguma punição venha para aquelas pessoas que estão fazendo a maldade. Então, se a pessoa está usando os seus braços para fazer a maldade, nada melhor, nada mais correto do que essa pessoa ter os seus braços invalidados para que não faça determinadas atitudes. Nós devemos entender, irmãos, que essa palavra não é uma palavra para os dias atuais. Você não pode usar esse texto do Salmo de número 10 e sair aí desejando que as pessoas vejam seus braços cortados ou quebrados ou algo nesse sentido. Não, é um texto poético e o autor está falando aqui de forma poética, dizendo que aquilo que você usa para fazer injustiça será tirado de você. Neste salmo, o autor apresenta que Deus vai tirar das pessoas o poder que elas têm de fazer maldades. E o texto continua, verso de número 16. O Senhor é Rei eterno, da sua terra serão desarraigados os gentios. Gentios falam todos aqueles que eram incrédulos, todos aqueles que não eram judeus, estes seriam desarraigados, ou seja, tirados das suas raízes, para que a terra fosse ocupada por pessoas justas. Verso de número 17. Senhor, tu ouvistes os desejos dos mansos, confortarás os seus corações, os teus ouvidos estarão abertos para eles. Quem são mansos aqui? Mansos são aquelas pessoas que não estão buscando a sua própria justificação. Mansos são aquelas pessoas que são chamadas de inocentes. Mansos são as pessoas que estão sofrendo algum tipo de injustiça. Verso 18. Para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar da violência. Então, novamente, nós encontramos aqui esta palavra do salmista em relação à sua visão para com Deus, entendendo que Deus é justo e poderoso e Deus está do lado das pessoas que sofrem, das pessoas que estão sofrendo algum tipo de opressão.